Glória a Deus. Eu quero começar essa noite, esse período de adoração ao nosso Pai, com um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 10. Vamos lá, Hebreus 10, no versículo 23, diz assim, olha só: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Repete comigo esse texto: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus, meu irmão. Eu e você, nós precisamos reter firme a confiança, a nossa confissão, na nossa esperança em Deus, porque Ele é fiel. O nosso Pai, o seu Pai, meu irmão, Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, e é tão importante sabermos disso. O nosso Pai, Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Eu e você podemos estar passando por momentos, agora na nossa jornada, na nossa caminhada, que você olha e fala assim: eu estou passando por dificuldade agora, pastor Marcelo. Que negócio é esse? Eu posso até estar desanimado, oprimido, frustrado. Quantos de nós já não estiveram em algum momento frustrados nessa caminhada que temos com o nosso Deus? Mas olha, o Senhor, Ele é fiel. Jesus Cristo, o Verbo vivo, a palavra, Ele disse que nós deveríamos ficar em paz, que nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Isso está lá em João 16:33, falamos esse texto várias vezes no último mês. Tenha bom ânimo, meu irmão, tenha bom ânimo, mantenha firme a confissão da vossa esperança em Deus. Não desanima. Fala para o teu irmão do lado aí: não desanima. Não desanime, meu irmão. Você tem que entender, eu tenho que entender, que o que nos ajuda muito a enfrentar esse tempo é a nossa fé em Deus, sim ou não? Mas também a esperança de vencermos. É a esperança de vencermos. A fé é para hoje, a esperança é para amanhã, mas como é bom para o nosso coração sabermos que vamos vencer. Não é? Você é um vencedor, meu irmão. Você é um vencedor. Tenha a convicção dessa esperança em Deus, porque essa esperança nos ajuda a superar todas as dificuldades que vivemos nessa vida. Não é o que você está passando agora, meu irmão. Se você está passando um momento difícil na sua vida hoje, não é o seu fim. Esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim. Essa não é o fim derradeiro para você. Muito pelo contrário. Isso é só um momento. Mantém firme a sua confissão de fé. Mantém firme a sua confissão de esperança em Deus. Porque essa é a palavra que Deus tem para a nossa vida. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Meu irmão, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você tem que ter isso no teu coração. Você tem que ter firme isso no teu coração. Você não é qualquer um, meu irmão. Você não é qualquer um. Você foi escolhido pelo Pai. Você é escolhido de Deus. Deus te escolheu. Deus sabe o que você está vivendo. E Ele tem uma saída para você. A saída para você já está na palavra. Você já conquistou. Você vai viver. Mantém firme isso na sua vida. Não desista.
não desista, não desista, porque a esperança em Deus é coisa boa de ter. Parece assim, a esperança em Deus é coisa boa de ter, meu irmão. Pensa nisso, é excelente nisso. Olha só o que o profeta Jeremias, num dos momentos mais difíceis do ministério dele, do povo de Israel, ele disse assim, Jeremias 3 no versículo 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança e aguardar a salvação do Senhor. Como é bom saber que o nosso Deus está ao nosso lado, que o nosso Pai, é do nosso Pai que vem a salvação, do nosso Pai é que vai vir a mudança, do nosso Pai é que vai vir aquilo que você precisa, meu irmão. O profeta Jeremias enxergou agora, no momento ali, como se fosse um raio, nesse momento tão terrível do povo de Israel. Ele viu que toda a dificuldade que o povo estava vivendo, que Deus estaria com eles. Por isso, meu irmão, a esperança em meu coração e em seu coração é um tesouro riquíssimo no momento da angústia, dor e sofrimento. É um tesouro que você tem. A esperança em Deus é um tesouro, para você ter certeza que em Deus você tem saída. Tem saída, meu irmão. Se alegre. Se alegre. Como o Bruno disse aqui, se alegre em Deus. Se alegre em Deus. Como é bom nos alegrarmos no Senhor o tempo todo. A esperança nos faz ver uma saída. Temos fé em Deus, mas a esperança faz ver uma saída. Sabe, como se fosse um raio. A gente vê que Deus vai ter solução, meu irmão. Faz acalmar o nosso coração, evitando que a gente tenha ansiedade, e que essa ansiedade tome conta das nossas vidas, e faça com que nós tomemos os caminhos errados. Quantos de nós já nos demos cabeçada, porque achávamos que não tinha mais solução para aquele negócio, quando a solução estava ali, do nosso lado, era o nosso Deus. Precisávamos ter fé que Ele mudaria a situação, e olhar com esperança para frente, que nós iríamos mudar, que a situação iria mudar. De Deus vai vir toda a salvação e todo o livramento. Em Deus está o livramento, em Deus está a solução daquilo que está te perturbando hoje, meu irmão. Creia nisso, porque a esperança em Deus nunca é frustrada ou malograda. Como diz lá em Provérbios 23:18, olha só, vamos colocar aqui, fala assim, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Na versão revista atualizada diz assim, porque deveras haverá um bom futuro, não será frustrada a tua esperança. A tua esperança em Deus, meu irmão, a tua esperança que vai mudar a situação, ela não vai ser frustrada. Creia nisso hoje, não será frustrada de maneira alguma. Sabe, muitas vezes quando nós estamos nesse caminho, estamos vivendo a nossa vida, a gente começa a passar por momentos de dificuldades, começamos a olhar do lado, sim ou não? A gente começa a olhar do lado, aí você vê um irmão prosperando, outro também resolvendo a situação, aí você dá glória a Deus, mas continua, aí você olha do lado, aí você olha para fora, porque é do homem, aí você começa a olhar para fora do caminho de Deus, para fora daqueles que estão com Deus, e você começa a olhar e falar assim, pô, mas aquele vizinho, aquele parente, aquele colega do trabalho, aquele fulano, ciclano, sei lá quem, ele prospera, ele
vai, as coisas dão certo para ele, e eu estou aqui na casa de Deus, eu vou, eu oro, e a coisa não muda. Eu estou fazendo as coisas sérias, eu estou fazendo a coisa certa. Muitas vezes, quando somos presos, cegos e tirado a nossa esperança em Deus, nós começamos a olhar do lado, meu irmão. Nós começamos a achar que as coisas não vão se resolver nunca. E isso, a palavra de Deus nos mostra que isso é comum ao meu e o seu coração. E é normal, e eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não mostra só as vitórias dos homens de Deus. Ela mostra também as derrotas, mostra as frustrações, mostra como eu e você podemos nos sentir, para nos colocarmos, para alinhar o nosso coração, e para assim a gente ver que se eles superaram, nós também podemos superar, porque essa é a palavra de Deus para mim e para a sua vida, amém? Essa é a nossa esperança. Olha só, o que o salmista lá no Salmos 73, no versículo 12, ele diz: eis que esses são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Ele estava olhando para fora e estava falando, mas como pode um negócio desse? Mas eu digo para você, meu irmão, isso, eu e você podemos pensar, mas a palavra de Deus diz que esse sucesso para esses homens é passageiro. A bênção verdadeira, a bênção que não acrescenta dor, a bênção que é perfeita para mim e para a sua vida, vem do Senhor, e ela está reservada para você, ela está reservada para você. Sim, meu irmão, creia nisso, tenha esperança nisso. O que Deus tem para a sua vida é maior do que você possa pensar e imaginar. Essa é a palavra de Deus para nós. Creia nisso, creia nisso. Deus tem algo perfeito para você. Deus tem algo perfeito para você. Deus tem a solução para aquilo que você está vivendo hoje. Não olhe para o lado, olhe para o Senhor. Nesses salmos mesmo, o salmista foi inspirado pelo Espírito Santo e ele reconheceu. Lá no versículo 27 ele diz assim: pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Aqueles que estão longe de ti vão perecer, porque tu tens destruído todos aqueles que têm apostado ou que têm deixado os teus caminhos, se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Meu irmão, bom para nós é nós nos aproximarmos do Senhor. Bom é para nós nos aproximarmos do Pai, porque Ele diz assim: pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas boas obras. Glória a Deus, meu irmão. A nossa esperança é o Senhor, e essa esperança não será frustrada, meu irmão. A nossa esperança não será frustrada. Devemos ter em nossas bocas sempre a palavra das obras do Senhor. A palavra de Deus tem que estar na minha boca, tem que estar na sua boca o tempo todo, meu irmão. Faz como o Davi, coloca um anjo ao lado da minha boca, para que eu não fale coisas que são contrárias à tua vontade para a minha vida. Esse tem que ser o meu desejo, esse tem que ser o seu desejo, essa tem que ser a minha e a sua oração, meu irmão. Nós não podemos ficar parados. Olha lá, diz aí para o teu irmão: não fique parado. Não fique parado, não fique sem reação. Se as coisas não estão avançando como desejamos, devemos crer
que seremos vencedores em Deus. Devemos crer, praticar e agir da maneira que a palavra de Deus nos mostra para agirmos. É isso que é a vontade de Deus para a nossa vida, meu irmão. Não seja confundido. Outra vez, não seja confundido, meu irmão. Porque tem muita confusão no mundo. Satanás, o nosso adversário, tudo que é colocado contra nós para nos desviarmos da vontade de Deus. A nossa alma muitas vezes se confunde com todas as coisas, com todos os sentimentos, com tudo que está acontecendo. Não se confunda. Creia em Deus, creia em Deus, coloca a sua esperança em Deus. Porque quando colocamos a nossa esperança em Deus, não somos confundidos. Olha o que diz Romanos 5,5: e a esperança não traz confusão. A palavra de Deus não traz confusão, meu irmão. Deus é sim, sim, não, não. Não é mais ou menos. Não é sim, não. É Deus é sim, sim, não, não. A palavra de Deus é verdade, meu irmão. Não podemos duvidar. Continuando, fala assim: porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. O Espírito Santo, meu irmão, está em ti. O Espírito Santo está no teu coração. Com a direção do Espírito Santo, nós não somos confundidos. Quando a nossa esperança está em Deus, não há confusão. Se você está em dúvida, se você está se achando confuso, se você não está entendendo a palavra de Deus, coloca a mão na tua cabeça e expulsa, meu irmão. Pede libertação. Isso não é a verdade para Deus, para a sua vida. Você é vencedor. Você foi o escolhido por Deus. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para a minha vida e para a sua vida. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo disse sobre Abraão, lá em Romanos 4, no versículo 20 e 21, ele diz assim, sobre Abraão: e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, meu irmão. Deus tem promessas para a sua vida. Deus vai cumprir as promessas que Ele declarou sobre a sua vida. Meu irmão, quanto que Deus já não falou sobre ti? Agora, eu e você estamos vivendo de acordo com a palavra que Ele já lançou sobre nós? Hoje é dia de nós endireitarmos os nossos caminhos. Se não estamos vivendo, Deus, o Espírito Santo que está em nós, Ele nos mostra como devemos agir, como devemos seguir. Meu irmão, você tem a melhor pessoa para te instruir. Você tem em ti a melhor pessoa para te instruir. Não existe ninguém mais sábio, não existe ninguém mais poderoso, não existe ninguém que tenha o sobrenatural e que pode mudar todas as coisas. Essa pessoa está em ti, é o Espírito Santo de Deus, é um dos três da Santíssima Trindade, está com você, meu irmão. Isso não é razão para nós crermos, não é razão para nós estarmos em esperança pela solução dos nossos problemas? Meu irmão, não dá para ficar olhando para baixo, olhando para trás, olhando que não temos solução. Temos solução em Deus, sim. Temos solução em Deus, sim. As coisas vão se resolver, porque as promessas de Deus vão se cumprir sobre as nossas vidas. Vão se cumprir sobre as nossas vidas. A vitória em nossas vidas. A vitória para nós. O profeta Jeremias, lá em Jeremias 31:17, ele fala assim: e a esperança no derradeiro fim
para os teus descendentes, e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão ao seu país. Isso ele estava falando do povo hebreu, que tinha uma condenação de sair, de ficar cativo por um tempo, mas mesmo assim, Jeremias falou, há esperança, há uma solução, esse povo vai voltar, esse povo vai ser vitorioso. A palavra de Deus para mim e para você é, há esperança de vitória sim. A fé é para hoje, nós cremos nisso, mas há esperança de vitória, meu irmão. No que você está enfrentando, há esperança de vitória sim. Que a sua confiança no Senhor te dá um futuro, ou te traz um futuro de paz e alegria, meu irmão. Você é filho de Deus, você é filho do Deus Altíssimo. É o filho do Deus que é o dono da prata e de todo o ouro. É aquele que não existe nada impossível para Ele. Aquele que pode mudar todas as situações. Tudo aquilo que nós estamos vivendo para Deus é ínfimo para Ele resolver. Eu e você precisamos crer. Eu e você precisamos colocar o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vida toda em Deus. Mas meu irmão, é maravilhoso saber que nós vamos vencer todas as coisas em nossa vida aqui, não é? Glória a Deus. Essa é a promessa de Deus. Mas a esperança maior não é essa. Não é essa. A esperança maior não é essa. Meu irmão, você vai viver aqui nessa terra no máximo 100 e poucos anos. Se se cuidar bem e for o propósito de Deus. Mas a esperança maior, meu irmão, é que eu e você vamos viver a eternidade com o Pai. Essa sim é a nossa esperança. Essa sim é a nossa fé. Meu irmão, não tem nada maior do que isso. Sabe por quê? Porque quantas tribulações você já viveu aqui nessa terra? Quantos momentos você achou que não ia nunca superar? E você já superou, você já viveu, você está aqui. Agora imagine como você estiver vivendo lá na eternidade. Vai ter muita coisa que você nem vai se lembrar mais. Porque é impossível a gente até conceber o que é eternidade. Sim ou não? A gente não consegue entender. E essa é a esperança, meu irmão, que o tempo que você está vivendo aqui é ínfimo perto da promessa e da esperança de viver eternamente com o Pai. Essa deve ser a maior das nossas alegrias. Essa tem que ser a maior da minha e da sua esperança. Olha que o apóstolo Pedro, lá na primeira carta dele, diz: eu gostaria que você aí, que estivesse com a sua Bíblia, pegasse aí agora e abrisse, e lesse junto comigo, e grife esse texto, porque meu irmão, não há maior fonte de esperança em Deus do que saber isso. O fim não é essa terra, o fim não é, você vai viver eternamente com o Pai. Ele diz assim, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, dificuldades, para que a prova da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Dê um glória a Deus aí. Dê um glória a Deus aí, meu irmão. A sua vida não acaba aqui, meu irmão. Esse tempo, essa aflição, esse momento que você está vivendo aqui, vai passar. Você vai vencer em fé, aplicando a palavra de Deus, usando os princípios deles, porque Deus é poderoso para cumprir isso. Creia, meu irmão, você é filho de Deus. Você vai viver eternamente diante dele. Não se envergonhe de Deus. Não se envergonhe em nenhum momento de crer, de falar, de colocar a tua fé e a tua esperança em Deus, meu irmão. Você, sabe por quê? Porque Deus não vai deixar você ser envergonhado. A tua fé, a tua ação, quando eu e você, quando nós nos movemos em ação, em fé, cumprindo os princípios, Deus nos abençoa. Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Creia nisso, meu irmão. Olha só, para encerrarmos, Salmos 119, 116 e 117, diz assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Deus não vai deixar você se envergonhar da esperança que Ele tem, que eu e você depositamos nele. Sustenta-me e serei salvo, de contínuo me alegrarei nos teus estatutos. Meu irmão, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que nunca serão envergonhados. Aqueles que esperam no Senhor nunca serão envergonhados. Muito pelo contrário, eles serão sempre sustentados por Deus na sua palavra e serão salvos e sempre se alegrarão no Senhor. Esta é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Creia que Deus tem essa palavra para mim, para você. Esse é o desejo do Senhor para a nossa vida. Você, nós precisamos sempre e em todo tempo entender que Deus é a fonte da nossa esperança. Deus é a fonte da nossa esperança. Nós precisamos, como disse lá o primeiro texto de Hebreus, reter firmemente a confissão dessa esperança. Porque o Senhor é fiel, meu irmão. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E Ele é mais excelente. E Ele é muito mais excelente do que nós pensamos, do que o nosso coração pode achar. Porque em Deus temos esperança. Porque no Senhor essa esperança nunca será frustrada. Quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, ela nunca é frustrada. Quando nós colocamos a esperança em homens, no nosso braço, no nosso dinheiro, no nosso emprego, podemos ser frustrados. Mas quando a nossa esperança está em Deus, nós não somos confundidos. Nós não somos confundidos. E o futuro que o Senhor tem para nós é um futuro poderoso. É um futuro de bênção, é um futuro onde as promessas deles vão ser cumpridas totalmente na nossa vida. Aqui na terra,
E principalmente, meu irmão, eu creio que nós vamos nos ver no céu. Glória a Deus por isso. Por isso hoje, eu e você, nós precisamos examinar os nossos corações. Sim, Senhor, eu e você, nós precisamos examinar os nossos corações, precisamos examinar a nossa vida e pedir para o Espírito Santo de Deus nos mostrar onde temos colocado a nossa esperança. Se você puder agora, aqui na igreja, fique em pé. Agora é um tempo de colocarmos e vermos e perguntarmos e entendermos. Perguntarmos para nós mesmos e buscarmos a direção do Espírito Santo para entender onde temos colocado a nossa esperança. Está na força do nosso braço? Está no nosso conhecimento? No nosso trabalho? Na nossa conta bancária? Será que a nossa esperança está em outros homens ao invés do Senhor? Hoje nós precisamos examinar as nossas vidas. Precisamos entender qual que está sendo a declaração da minha e da sua boca. É uma declaração de fé? É uma declaração que vamos vencer? Se preciso hoje, meu irmão, peça perdão. Se alinhe novamente com Deus. Se alinhe novamente com o coração do Pai. E renove o seu voto de fidelidade e confiança em Deus. Faça a sua oração agora, meu irmão. Faça a sua oração agora. É você e Deus agora. É você e o Pai. O Pai te ama. O Pai está esperando a sua oração. O Pai está esperando a tua confissão.